Olá, caros professores da área de Ciências da Natureza. Hoje irei apresentar para vocês, em continuidade à orientação técnica de formação continuada e atualização na temática biotecnologia, parceria que nós efetivamos com o Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, com a seguinte temática nesta apresentação: síntese, estrutura e função das proteínas, com a professora doutora Leila Maria Beltramini. Professora Leila, muito obrigada pela participação e contribuição nesta apresentação. Obrigada, Beth. Estamos aqui, então, mais uma vez para deixar gravado com vocês, para vocês poderem utilizar depois. A temática, uma das temáticas que nós ministramos para vocês no presencial do ano passado, lá em Serra Negra. Então, eu vou começar falando para vocês da onde a VC da professora Nelma praticamente terminou, né? Então, nós vamos falar sobre a estrutura e função das proteínas e antes um pouquinho de falar estrutura e função, nós vamos recordar então como, né, a partir do dogma central da biologia molecular, como a partir da transcrição do RNA, né, como que é feito esse processo depois que o RNA mensageiro deixa o núcleo e vai para o citoplasma. Então, várias cópias de RNA mensageiro daquele gene que está sendo, que vai ser expresso, como ele é traduzido a nível dos ribossomas, né? Então, nós temos que lembrar que o RNA mensageiro, tá, vai ser transcrito e, a partir dele, o RNA vai lá para o citoplasma. E relembrando também que nós vamos encontrar RNA, nós temos o RNA mensageiro, esse que vai levar a tradução daquele gene a ser expresso. Nós temos RNA ribossômico, que é praticamente, né, ele está lá na estrutura, faz parte da estrutura do ribossoma, junto com as proteínas. E nós temos o RNA de transferência, que é aquele RNA que nós vamos nos referir a ele, mas que vão carregar os aminoácidos para que a síntese da proteína ocorra. Então, eu perguntaria para vocês, será que todos esses RNAs, eles têm a mesma estrutura, eles são iguais, né? Eles são, quimicamente, eles são, como é que eles são, onde é que eles são produzidos, né? E, então, nós sabemos que todas as células vão produzir esses 3 tipos de RNA e lá no núcleo da mesma forma, né? Então, através do processo de transcrição, todos os tipos de RNA vão ser produzidos. Só que eles vão ser endereçados a estruturas diferentes. Por exemplo, o RNA ribossômico, ele vai formar a parte da estrutura do RNA, junto com uma série de proteínas que fazem parte dessa estrutura macroproteica. Depois nós vamos ter o RNA de transferência, que vão carregar cada tipo de aminoácido. Nós temos pequenos RNAs usados no splice do pré-RNA mensageiro, transporte de proteínas para o retículo endoplasmático e outros processos celulares. Mas os principais, assim, em maior quantidade na célula, são os RNAs mensageiros, ribossômicos, e o transportador. O RNA ribossômico, né, ele vai estar nessa estrutura dos ribossomas, junto com proteínas que dão essa morfologia característica, né, de cada ribossoma que a gente tem, tanto a chamada subunidade maior e a subunidade menor. Esses ribossomos, eles estão nos procariotos, eles estão livres no citoplasma. E nos eucariotos, eles vão estar no retículo endoplasmático, na membrana do retículo endoplasmático, né? Que é o que a gente chama de retículo endoplasmático rugoso. Acho que vocês lembram disso, daquela primeira
videoconferência do ano passado que a gente falou com vocês, né? Então, a partir para onde o RNA mensageiro vai migrar depois que ele deixa o núcleo? Para o retículo endoplasmático rugoso, né? Nos eucariotos, tá? Então, a partir daí, nós vamos começar a entender como é que ocorre o processo de síntese proteica. Como vocês estão percebendo aqui nesse slide, nós temos cerca de 49 proteínas e praticamente 3 moléculas de RNA, e está nessa subunidade maior, né, que tem um peso molecular monstruoso de 2.800.000 Daltons. E há 33 proteínas e uma molécula de RNA ribossômico na unidade menor, tá? Montando então essa estrutura do RNA ribossômico completo, que tem cerca de 4.200.000 Daltons, tá? A estrutura em si do ribossomo, aliás, ele foi motivo de prêmio Nobel recentemente, né, no ano passado. Eu creio que foi o ano passado, se eu não me engano, tá? Me perdoem se eu estiver errada. Mas vocês têm, aqui está representado esquematicamente nesse slide, a estrutura sítios de ligação, EPA, né, presentes, né, entre essas subunidades maior e menor do ribossomo. Então, nós temos um sítio E, um sítio P e um sítio A. E nós vamos mostrar para vocês como o RNA mensageiro se liga nesses sítios, né, e dá início à síntese proteica. Tá? Então, essa é a estrutura molecular, vamos dizer assim, de um ribossoma, e essa é uma estrutura esquemática para efeito de entendimento como que é o processo da síntese. O RNA transportador, já que eu estou falando de estrutura de ribossoma, vamos falar também já da estrutura do RNA transportador, pois a gente não volta nisso. Ele parece uma folha de trevo, né? E numa extremidade nós temos no sítio de ligação dos aminoácidos, extremidade chamada 3' e no oposto nós vamos ter uma região que é chamada anticódon, que é a região onde o RNA ele vai reconhecer, né, o RNA ribossômico aqui. Então ele vai traduzir o RNA ribossômico se ligando na sequência complementar, né, que o RNA ribossômico vai ter, e o transportador vai reconhecer, tá? Então, essa região é a alça do anticódon e essa região é a extremidade onde o aminoácido está ligado. O aminoácido, nós vamos ver, é a unidade menor das moléculas de proteína. Como é que todo esse processo ocorre? A aminoacil RNA-T sintetase, tá? Ela é uma enzima que vai unir o RNA transportador ao aminoácido. Então, nós não vamos ter um estoque de RNA transportador já ligados a aminoácidos infinitamente. Então, esse RNA transportador, ele é mediado por uma enzima, o aminoácido é ligado a ele, tá? E nesse esquema que vocês estão vendo aqui, um aminoácido aqui representado, então ele se liga a uma extremidade do RNA transportador e esse complexo todo aqui é que vai ser levado a nível do ribossoma, tá? Para começar a poder ter a síntese proteica. Então, nós precisamos, para que a síntese proteica ocorra, que tenha sido transcrito um gene que está sendo levado a informação pelo RNA mensageiro, que esse gene esteja a nível do ribossoma, né, esse transcrito, e que eu tenha toda a maquinaria da célula ali disponível para poder iniciar a síntese, ou seja, os RNAs transportadores com os aminoácidos que vão estar envolvidos, né, já sintetizados ali, e iniciar o processo, então. Então, como que esse processo vai ser iniciado?
Eu me lembro que eu também assisti uma parte da conferência da professora Nelma, e ela falou para vocês que vai ter um momento, né, no processo de transcrição, que o RNA vai estar maduro para ser liberado para o citoplasma. Então, vão ter um conjunto especializado aí de proteínas que vão se ligar ao RNA mensageiro, tá? E ele vai ser exportado para o citoplasma. Acho que a gente tem um esquema de como é que isso ocorre, né? Então, aqui nós vamos ter proteínas de ligação, que é chamada também CAP, porque ela fica aqui nessa ponta, a proteína de transporte do núcleo para o citoplasma, né? E aqui é uma sequência, né? Uma sequência de AAA, uma sequência de poliadenina aí, proteína de ligação do poli-A, que a gente chama, tá? Essa proteína, essa bolinha aqui estaria representando essa proteína. Aqui tem um poro por onde o RNA vai ser transportado, né, vai ser liberado e vai cair no retículo endoplasmático rugoso. Em seguida, ocorrem vários fenômenos, né, vamos dizer assim. Essa proteína retorna ao núcleo, tá? Existe uma troca aqui da proteína do CAP, tá? Por uma outra proteína, que vão ser importantes para ser reconhecido e se ligar lá no RNA do ribossomal, naqueles sítios, tá? E aí, dessa forma, então, o RNA mensageiro maduro, ele está pronto para ser ligado no ribossoma e dar início à síntese proteica, ou seja, a tradução desse código que está aqui nessa molécula de RNA. Ele vai estar expressando um gene, tá? Uma proteína que vai ser sintetizada. Então, o processo da tradução do RNA é o início do processo da síntese proteica, tá certo? Então, vamos agora nessa sequência, né? Já que a gente viu como o RNA pode chegar lá no núcleo, então os sítios de ligação envolvidos aí, onde esse RNA mensageiro vai ser ligado, e o processo da incorporação, da leitura desse código para começar a montagem das proteínas. Então, se a gente olhar, voltando aqui ao slide, nós vamos ver que nós temos um RNA de transferência, né? Um RNA transportador chamado de iniciador. Esse RNA, ele sempre vai estar, vamos dizer assim, disponível, porque é o início o códon dele, né? Ele vai encontrar aqui na molécula de RNA mensageiro, que está representado por essa barra azul aqui, encontrando esse códon, que é a metionina, tá? Sempre o códon iniciador, ele permite, então, a ligação nessa subunidade do RNA ribossoma, tá? Bom, aqui, então, nós estamos já representando o RNA-T iniciador. Ele vai se movendo, como se ele fosse fazendo uma leitura, né, aqui na fita de RNA mensageiro. Então, ele vai encontrar o códon dele e vai se ligar e vai permitir, então, que seja incorporado a metionina, tá? E, na sequência, nós estamos vendo que a metionina vai ser, vamos dizer assim, ligada, né? Vai ser dado início aí da síntese e passando para um outro sítio de ligação, e o próximo RNA transportador, né, vai incorporar o próximo aminoácido nessa sequência, tá? Então, essas figuras não estão em sequência porque precisa ser dividido para melhor vocês observarem, né, nesse vídeo. Então, nesse esquema aqui, nós já temos a sequência completa.
Então, nós temos os sítios de ligação, já foi incorporado o primeiro aminoácido, o segundo, né? Aqui eu tenho um terceiro, aqui está chegando um outro tRNA com mais um aminoácido ligado, e nós já vamos falar novamente, falar com vocês, mas só para recordar, um aminoácido ao outro vai sendo ligado através da ligação peptídica, tá? Que já vai sendo feita aqui a nível dos ribossomas. E essa fita vai sendo alongada, cada aminoácido incorporado, porque o tRNA vai se ligar na sequência complementar que ele encontra aqui no RNA mensageiro, através daquela região do anticódon, tá? Então, esse depois é o passo 2, né, o passo 3, e assim a gente vai, a leitura toda, né, dessa fita de RNA mensageiro vai acontecendo, a cadeia polipeptídica vai crescendo, então, a cada ciclo, que a gente chama, dessa leitura de cada códon, tá? Dessa maneira, nós vamos tendo, a nível de ribossoma, o crescimento dessa cadeia de proteínas, né, que está sendo sintetizada ali, está sendo codificada. Então, vocês vejam, a partir do DNA, que vocês já viram a estrutura, que transcreveu para uma molécula de RNA, que vocês também conhecem a estrutura, nós estamos agora nas nossas células, está sendo produzida uma nova classe de proteínas. Quimicamente, nós vamos ver, os aminoácidos são completamente diferentes, que vão dar origem às proteínas, são completamente diferentes quimicamente da estrutura do nucleotídeo, consequentemente de um RNA e de um DNA, tá certo? Então, esse é o dogma super bacana da biologia, que a gente chama da biologia molecular, é essa transformação, que a partir de uma classe de moléculas, você tem a síntese, né? Uma fabriquinha tão especializada que outro componente, outra família de proteínas, de biomoléculas, né, que são as proteínas, vão ser produzidas a esse nível, né? Acho que não existe na natureza uma fábrica perfeita a esse nível como é essa da tradução ou da síntese proteica, tá? No próximo slide, então, nós vamos ter o término dessa síntese proteica, né? Na sequência do RNA mensageiro, vai ter um códon aí no final. Vocês lembram disso também, se lembrarem da tabela do código genético, que existe um código de terminação. Esse código de terminação é um sinal para que o RNA se desprenda dessa molécula, dessa estrutura aqui do ribossoma, e a proteína sintetizada se desprenda, né? Se desligue desse complexo como um todo, né? E o sítio desse ribossoma vai ficar livre para que uma nova molécula de proteína seja dada início a uma nova síntese, tá? Bom, então assim que essa proteína for liberada no citoplasma, o que nós vamos ter? Uma sequência de aminoácidos, né, unidas por ligações peptídicas, soltas aí no citoplasma, como se fosse uma fita, tá? Que a gente representou aqui, para vocês terem uma ideia, com as iniciais, né, dos aminoácidos, metionina, ácido aspartico, asparagina, esse aqui, triptofano, enfim. Nós vamos ter uma fita aqui, né, onde cada um dos aminoácidos vai estar ligado através de ligação peptídica. Então, a proteína liberada, a gente diz, ela foi liberada no citoplasma, ou ela vai ser processada, ou ela vai ser enovelada. E o que é isso? Proteína processada ou proteína enovelada. A proteína processada é quando ela foi traduzida, né, de uma maneira, de todo aquele gene,
né, do transcrito, e ela precisa agora, para ser funcional, ela precisa ser, entre aspas, acabada, né? Ela é cortada em algum ponto para que ela possa, em seguida, ser enovelada e possa ser funcional. Uma proteína não enovelada, nós vamos mostrar para vocês daqui um pouquinho, ela não é funcional, né? Ela precisa ter, agora adquirir o que a gente chama de estrutura tridimensional, né? E dentro desse didaticamente, essa estrutura da proteína tridimensional, os autores resolveram, vamos dizer assim, botar níveis aí. Então, a sequência que a gente chama de primária é essa que vocês viram no slide, né? Mostrando aí a síntese inicial com as ligações peptídicas, e isso é o que a gente chama de término da síntese proteica, esse nível. É o que a gente chama de nível de estrutura primária, tá? Seguido as subunidades, então, a hora que termina essa síntese, elas se separam e esse sistema vai estar livre, como eu já disse, para um novo processo, né? Nós temos que lembrar que todo esse processo de síntese proteica, ele não vai estar ocorrendo em um único ribossoma. Nós temos uma cadeia de ribossomas, que nós chamamos de polirribossomas, e várias moléculas, então, de RNA mensageiro sendo transcrita ao mesmo tempo, né? Então, nós não podemos pensar que os mecanismos de síntese dentro das células são em fila, né? Vai acontecer um atrás do outro. Muitas vezes você tem acontecendo a síntese de uma mesma família de proteínas ao mesmo tempo, né? Uma certa quantidade, e outras vezes você vai ter várias proteínas, vários genes sendo expressos ao mesmo tempo, né? Então, nós temos assim essas cadeias chamadas polirribossômicas, essa é um esquema, né? E aqui a gente tem uma microfotografia eletrônica, né, de microscopia eletrônica, mostrando, então, um polirribossoma. Bom, eu falei para vocês agora um pouquinho do código genético, né? E aqui muitos de vocês já conhecem o código genético, nós distribuímos para vocês, não me lembro se distribuímos, mas vocês pegaram esse material, que é um disco circular, que a gente chama, disco de aminoácidos, onde você tem a leitura, né, desse código. Por exemplo, nós vamos ter significar fenilalanina. O C também fenilalanina. Então, devido a essa possibilidade, né, de você ter mais de um códon para significar o mesmo aminoácido, tem até um nome interessante, né? A gente fala que o código genético, ele não é um código muito não é definido, mas ele não é um código exatamente fiel, né? Você tem vários códons para um mesmo aminoácido. Você pode ter um único códon para um determinado aminoácido, né? Por exemplo, metionina só tem um códon, tá? Mas tem outros códons que são vários códons que vão sintetizar, vão significar um mesmo aminoácido, né? Então, eles dizem que esse código genético ele é degenerado em função disso. Bom, como então nós podemos estudar a estrutura de proteína? Como é que a gente pode entender, né, a partir da sequência primária que aconteceu lá a nível dos ribossomas? Nós hoje sabemos, há alguns anos, nós sabemos que a estrutura precisa ser tridimensional para ser funcional. Quer dizer, como é que a gente entende isso? Ou como é que nós estudamos isso? Então, vamos recordar um pouquinho, né? Uau!
Vocês já devem saber, né? Vocês já lançam mão desse tipo de ferramenta com os alunos, que são as lupas, né? Será que com uma lupa ou então um microscópio, tá? Eu consigo ver uma estrutura de proteína? Será que o aluno tem essa percepção? Que ferramenta nós vamos usar para estudar a estrutura de proteínas, né? Estruturas moleculares? Ou será que precisa de um microscópio eletrônico? Eu acabei de mostrar para vocês uma fotomicrografia eletrônica de polirribossomas. Mas um ribossoma e vários ribossomas são assim uma locomotiva, né, em comparação com uma molécula de proteína. Você comparar uma cabeça de alfinete com uma locomotiva, uma coisa muito grande. Para estudar a estrutura de proteínas, nós temos que lançar mão de técnicas mais sofisticadas, tá? Essas técnicas são, por exemplo, a ressonância magnética nuclear. A ressonância é Nuclear Magnetic Resonance, do NMR, que é da sigla em inglês, tá? Então, esse, para vocês terem uma ideia, é um espectrômetro de ressonância magnética nuclear. É um equipamento enorme, né? E só existe em centros especializados. E esse outro mapa que eu estou mostrando aqui do lado, esses vários pontinhos, é um espectro obtido de uma proteína por esse equipamento, por esse equipamento de ressonância magnética nuclear. Então você tem, é como se fosse assim uma fotografia dos átomos que compõem a estrutura proteica dos diferentes aminoácidos, fixados, né, num papel fotográfico. Aí existem métodos computacionais que vão localizar cada um desses aminoácidos nesse mapa, ver as distâncias e montar uma estrutura tridimensional deles, a partir disso, a partir desses dados, tá? E uma outra maneira é um outro equipamento também bastante sofisticado, que é o chamado difratômetro de raio-x. É o chamado estudo das proteínas pelo método de difração de raio-x. Para esse tipo de equipamento, nós precisamos tornar as proteínas cristais, né? O NMR, eu não falei para vocês, mas eu consigo estrutura de proteínas em solução. É possível estudar proteínas em solução pela técnica de NMR. Mas para estudar a técnica por difração de raio-x, nós precisamos transformar as proteínas em cristais, como se fosse um cristalzinho do sal, né? Que a gente usa, o NaCl. E existem técnicas para isso e não é difícil a gente conseguir. E essa outra figura que eu estou mostrando aqui nesse slide é um mapa de difração de raio-x. Cada pontinho desse claro, ele vai significar um conjunto o conjunto de átomos de um aminoácido, né? E que, através de programas computacionais também, vão ser possível olhar esse mapa de difração, calcular a densidade eletrônica de todos os átomos e montar como é a estrutura tridimensional das proteínas, tá? Bom, mas vamos lá dar uma recordadinha rápida como é a estrutura de cada aminoácido. Ó, amino tá aqui, ácido tá aqui. Então eu tenho um carbono que é chamado carbono alfa, onde está ligado um grupo carboxila, um grupamento amino, um hidrogênio e uma cadeia lateral. Essa cadeia lateral é que vai me dar o caráter de cada um dos aminoácidos que a gente conhece. Os aminoácidos, então, eles são agrupados em cadeias laterais apolares. Vocês vão ter uma ideia melhor, ou recordar melhor dessas ligações químicas, a importância dessas ligações químicas, todas as chamadas ligações químicas fracas, né? Em função da propriedade de alguns compostos que não se ligam, né, que não fazem ponte de hidrogênio com a água. Então, são esses compostos apolares. Então, esse grupo todo de aminoácidos aqui são os apolares, tá? Nós temos o grupo das cadeias laterais polares, né, que são esses daqui, serina, treonina, cisteína, glutamina, asparagina,
aspartato, glutamato, inclusive alguns são carregados, né? Aqui no caso positivamente, lisina, arginina, histidina, além, né, deles em meio líquido, eles estão sempre protonados, a carboxila e o amino. Esses são os de cadeia aromática, né, os de cadeias fechada. Vocês vejam a importância da química orgânica, né, nessa fase aí de estudo da biologia, da bioquímica, né, dentro da biologia. Então, nós temos cadeias laterais apolares, como o triptofano e a fenilalanina, e polar, como a tirosina, por conta dessa hidroxila aqui, tá? Então, imaginem que aqui está, quando a Nelma falou com vocês, né, de estrutura, de trabalhar com modelos, aqui então está representando uma sequência, né, primária de aminoácidos com modelinhos que representam cada aminoácido, né, na sua ligação peptídica um com o outro que está aí, né? Então, cada cadeia lateral dessa, vocês vejam que tem morfologia, né, elas têm uma forma diferente, e isso vai ser reportado, como nós acabamos de ver, na estrutura dessa proteína, né, no caráter que ela vai ter. Imagine que uma proteína que tenha muitas cadeias laterais com carga positiva, ela vai ser uma proteína que tem uma carga líquida positiva. O mesmo acontece com negativa, ou com os aminoácidos, muitos aminoácidos hidrofóbicos. Então, ela vai ser mais hidrofóbica, né? Então, as propriedades de cada uma das proteínas vão ser retratadas, né? Vão ser dadas pela sequência dos aminoácidos que a constitui. Por outro lado, a sequência desses aminoácidos vão estar contida lá no nosso código genético, transcritas pelo RNA mensageiro, tá? Bom, então, assim que elas estão a nível de ribossomas, elas precisam ser funcionais, né? E nós já falamos que elas estão na estrutura primária. Então, onde elas são enoveladas? Lá dentro do citoplasma. Nós sabemos que elas são enoveladas, que a gente pode estudá-las depois que elas estão prontinhas, né? Nós acabamos de falar com vocês as técnicas. Mas a nível de citoplasma, como essas proteínas podem ser enoveladas? Então, nós vamos ver que nós temos, assim que as proteínas são sintetizadas, a gente tem um grupo, uma família, né, de proteínas, que são chamadas família das chaperonas, que vão ter esse papel lá na célula de permitir, facilitar, né, o enovelamento dessas proteínas. Então, a proteína entra por um receptor aqui, nesse grupo, nessa estrutura chamada de chaperona, e quando ela sai pela outra extremidade, essa proteína ela já vai ter adquirido uma estrutura espacial. E nós vamos ver que estrutura é essa já, né? Elas vão adquirir estruturas espaciais, cada uma muito própria, para poder exercer a função fisiológica delas, né? Então, o enovelamento proteico, né, ele vai de uma fita, né, de estrutura primária, e ele vai ser agora, que nós chamamos, né, enovelada, tendo, veja bem, se a gente recordar um pouquinho, né, de compostos apolares, os compostos hidrofóbicos, aqueles que não interagem com água, nós temos que lembrar que essas proteínas, tanto dentro da célula, como se ela for exportada para fora das nossas células, elas estão no meio aquoso, né? Nós somos basicamente água, né? A estrutura, os seres vivos têm uma grande quantidade de água na sua composição. Então, os aminoácidos no enovelamento proteico, voltando aqui no slide, os aminoácidos hidrofóbicos, eles sempre tendem a ficar escondidos, né? Onde eles não têm contato com a água. Então, eles vão ficar mais, nesse enovelamento, eles vão ser encontrados voltados mais para o miolo da proteína, tá? Bom, e aí? Estou falando que enovela,
que os aminoácidos hidrofóbicos vão ficar no interior da proteína. E como tudo isso é mantido? Na síntese, eles são mantidos pela ligação peptídica. E no enovelamento, na estrutura espacial, como é que isso fica? Então, nós vamos ter que essas estruturas espaciais, né? Lembra que eu falei? São vários níveis de estrutura. Nós temos a estrutura secundária, que vai ser o arranjo espacial da cadeia principal, e isso vai acontecer devido às rotações. Nós já vamos ver que rotações são essas, do grupamento amino ligado no carbono alfa e do grupamento carboxila, que também está ligado ao carbono alfa, formando estruturas em hélice e estruturas que a gente chama de fita e folhas beta. Como é que é, né, essas estruturas? Então, aqui, ó, a rotação entre o aminogrupo, né, e o grupo carboxila de um aminoácido, de um segundo aminoácido, vão ter assim uma liberdade de rotação parcial e vão formar ângulos de ligação que a gente chama de ângulos φ e π, tá? Se a gente chegasse mais perto, mas eu não fiz essa... Aqui tem um ângulo φ, aqui tem um π, eu não fiz essa aproximação, mas vocês poderão mostrar isso mais detalhadamente para os alunos, né? De modo que a gente vai tendo uma liberdade relativa dessa estrutura, desse enovelamento em estrutura tipo hélice, e vejam que à medida que essa estrutura vai sendo espacialmente enovelada, vão formando pontes de hidrogênio, tá? As pontes de hidrogênio são aquelas ligações que a gente aprende como ligações fracas, mas elas são inúmeras e uma quantidade muito, lembra? Pequenas forças, muitas pequenas forças vão se somar e vão manter a estrutura da proteína nessa forma de, aqui no caso, de uma hélice, tá? Ou no caso de uma estrutura chamada tipo beta, né? Que é uma estrutura desse tipo aqui, parece uma folha preguiada, e que também, vejam, vão ser mantidas pelas pontes de hidrogênio, tá? Nós vamos ter estruturas desse tipo beta, que seguem uma direção, tá? Ó, essa daqui está indo para lá, aqui em geral forma uma alça, aí vem nesse sentido, aqui forma outra alça, e essa é chamada estrutura beta antiparalela. Se a gente tem, por exemplo, essa estrutura, né, essa seta indicando para lá, e eu tenho uma alça que dá a volta e vem para cá e volta para a mesma direção, eu tenho a estrutura paralela, tá? Mas isso é uma questão, né, uma nomenclatura, e olhando a gente percebe essa estrutura no todo da proteína. Cada volta da hélice, ela corresponde mais ou menos a 4 resíduos de aminoácidos, né? Que a gente representa carbono alfa, N mais 4, e nessa volta a gente já encontra 2 pontes de hidrogênio, né? Então, imagina que uma proteína de 400 aminoácidos, se ela tem a cada 4 2 pontes de hidrogênio, nós vamos encontrar cerca de 200 pontes de hidrogênio aí, tá certo? Bom, esse é o nível que a gente chama de estrutura secundária, a formação da alfa-hélice da estrutura beta. Aqui nós mostramos para vocês, aqui nesse slide, novamente, a estrutura em hélice, né? Detalhando aqui as pontes de hidrogênio, mostrando as distâncias entre os passos da hélice, tudo direitinho. Essas são as hélices que a gente pode montar com os alunos a partir dos modelinhos que vocês já trabalharam e vão voltar provavelmente a trabalhar esse ano, tá? E aqui é a estrutura em beta, em folha beta. E alguns livros, alguns autores ainda consideram a estrutura suprassecundária, né? Que são pequenas proteínas que têm essa estrutura num grampo, tá? Ou duas fitas beta, essas setas com uma alça de hélice no meio, tá certo?
mas alguns autores nem consideram isso como uma estrutura em particular. Bom, aí essa estrutura em beta, em folha beta, em estrutura em alfa-hélice, elas ainda vão sofrer um outro nível de organização, que é realmente aquilo que a gente chama de anovelamento, né? Então passa-se por um nível que é chamado de estrutura terciária. O que é essa estrutura terciária? Na realidade, é a forma 3D da molécula de proteína. Por quais forças essa estrutura é estabilizada? Quais tipos de ligações? Será que aí eu tenho ligação covalente? Ou será que são as ligações ponte de hidrogênio, interação hidrofóbica, a interação iônica, lembra? Vocês lembram que tem aminoácidos que têm carga positiva, outros negativa? Isso também forma um tipo de ligação química, né? Então, nós vamos ver que essas ligações, né, nós vamos encontrar na estrutura terciária de proteínas as ligações também chamadas as ligações fracas, né, como está listadinho aqui para vocês, as interações hidrofóbicas, ligações iônicas e as ligações de hidrogênio, mas nós vamos encontrar também as pontes de sulfeto. Um dos aminoácidos é uma cisteína. A cisteína tem um SH livre na sua extremidade, né? Voltem lá na estrutura da cisteína que vocês vão ver isso. E quando duas cisteínas se aproximam, esse grupo SH é um grupo tiol, ele é altamente reativo, ele forma uma ligação covalente. Então, proteínas que têm muita ligação, muita cisteína, vocês vão ver como as proteínas, por exemplo, do nosso cabelo, né, a queratina, é possível você ter a estrutura da proteína muito rígida, porque ela está segura por ligação covalente, né? Então, essa é uma estrutura terciária, ela pode ser também mantida por ligações covalentes, tá? Bom, nós podemos classificar essas estruturas tridimensionais como proteínas globulares e proteínas fibrosas. O que são isso? Proteínas globulares, a gente tem, as proteínas fibrosas, o exemplo são colágeno e queratina, e nós temos uma família muito maior de proteínas globulares, né, do que de proteínas fibrosas. Eu já vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, eu falei agora há pouco da queratina, é um exemplo, né, do nosso cabelo, que são proteínas fibrosas, né? E vou mostrar aqui para vocês vários exemplos de proteínas globulares, de famílias estruturais de proteínas globulares. Por exemplo, nós chamamos de uma proteína globular. Aqui é uma enzima que tem um nome muito grande, está aqui, galactose 1-fosfato-uridiltransferase, complexada a um ligante, que é o DP-glicose. Esse aqui é o ligante, e essa é a estrutura terciária da proteína, tridimensional. Lembre, olha, ela tem hélice alfa, ela tem voltas, ela tem estrutura em beta, que são essas setas, tá? Então, isso é uma estrutura terciária de proteína, e essa proteína é funcional só dessa maneira, tá? Essa é uma enzima, ela vai ser funcional quando ela adquirir essa estrutura terciária lá a nível de chaperonas no nosso citoplasma, tá? Aqui é só para mostrar para vocês que nós temos famílias de proteínas globulares, olha, que só são em hélice, todas estão em hélice, tá? Lógico que ligando uma hélice à outra a gente tem as voltas, né? Mas elas só são hélices, são famílias de proteínas de hélice. Assim como a gente tem famílias de proteínas que são todas de folha beta ou de fita beta, né? Olha, aqui a gente tem fitas betas formando, pode ou não formar folha. Olha essa daqui, que estrutura interessante. Essa daqui, olha, fitas betas isoladas, ligadas por alças, tá? Então, nós temos famílias diferentes. Eu tenho proteínas que são alfa mais beta, uma região da proteína é só alfa, em outra região eu vou encontrar só estruturas beta, que tá aqui, tá aí embaixo, né? Eu queria voltar, anterior. Essa proteína, por exemplo, também eu tenho hélices alfas e fitas betas e várias alças. Essa daqui, idem, ó, algumas
hélices alfas e basicamente fita beta, assim como a gente tem alfa-beta misturado, tá? Olha essa estrutura que linda que ela é, né? A gente acha linda essas coisas, viu? Mas, e vamos às fibrosas. As fibrosas, elas são mais comportadas, vamos assim dizer, né? Elas são estruturas, em geral, elas são como se fosse uma corda. Cada fita da corda é uma hélice e essas hélices são entrelaçadas, né? Então, nós temos as proteínas fibrosas, em geral, elas têm essa característica. São hélices e essas hélices são entrelaçadas umas às outras, tá? Formando, então, um grupo de proteínas fibrosas que, como exemplo, a gente tem, aqui mostrando nesse slide, a queratina, o colágeno, tá? E elas, várias, nós vamos encontrar nessas proteínas fibrosas várias subunidades, até que uma se conecta à outra, tá? Então, isso daqui seria as estruturas das cordinhas, né? Das hélices, uma trançadinha na outra, tá? Então, essas proteínas fibrosas, em geral, elas são de uma família que a gente chama proteínas estruturais. Em seguida, a gente tem nós temos um outro nível de organização, que são as cadeias, as cadeias polipeptídicas, né? Organizadas em dímeros, trímeros e tetrâmeros, que é o nível quaternário das estruturas. Então, essas estruturas podem ou não estar ligadas por ligações não covalentes ou ligações covalentes. Continuam sendo as mesmas, né? As ligações não covalentes são as iônicas, hidrogênio, interações hidrofóbicas. Exemplos disso, né? Nós temos as subunidades dessas proteínas, elas podem atuar isoladamente ou cooperativamente, e daí nós vamos ter o exemplo que eu tenho aqui, um dos exemplos para mostrar para vocês é a hemoglobina, que cada monômero que vocês estão vendo aqui de uma cor, né, é uma das cadeias da hemoglobina, 2 alfas e 2 betas que nós chamamos, e cada uma dessa cadeia, em cada uma delas, tem o grupo prostético, né, que vai ligar, coordenado pelo ferro aqui, que vai ligar o oxigênio. Então, um exemplo de proteína oligomérica é a nossa hemoglobina, tá? E um outro grupo de proteínas, eles podem estar, esses tracinhos aqui, ó, são pontes de sulfeto, tá? Que esse outro grupo de proteínas pode ser ligada. E também, para dar um exemplo de proteínas que podem ter ligadas a ela um carboidrato, um polissacarídeo, tá? Ou um oligosacarídeo, desculpe. Um oligosacarídeo é uma sequência de monossacarídeos, né? Sei lá, pode ter 5, 10 resíduos de monossacarídeo e se ligam a algumas proteínas. Então, essas proteínas são chamadas de gu-proteínas, tá? Então, nós podemos encontrar isso também. O tamanho, elas têm elas podem variar de 20 a mais de 10 mil aminoácidos. A maioria está entre 50 e 2 mil aminoácidos, tá? Nós temos as proteínas menores do que isso, né? São chamadas de peptídeos. Eles têm, fazer um parênteses aqui, esses peptídeos, as proteínas pequenas, eles têm papéis muito importantes no nosso organismo, como, por exemplo, a regulação da pressão arterial, tá? Alguns são hormônios, e tem, assim, eles são constantemente sintetizados, porque vão estar regulando a nossa pressão dia e noite, né? Nós temos peptídeos que aumentam a pressão, outros que diminuem essa pressão arterial.
Nós temos peptídeos que controlam o apetite, nós temos peptídeos que têm função antimicrobiana no nosso próprio organismo, tá? E nós vamos ter aqui, né, nós vamos entrar nas funções das famílias de proteínas de alto peso molecular, vamos dizer assim, né, os não peptídeos, que são as enzimas que vão catalisar a quebra ou a formação de ligações covalentes, né? As enzimas são os catalisadores biológicos. Então, no slide vocês viram uma planta carnívora abraçando um inseto, né? E esse inseto vai ser digerido através das enzimas que essa planta vai liberar ali para agir nos diferentes compostos que constituem a estrutura daquele inseto, tá? Nós, vendo aqui no slide, nós vamos ver aqui, por exemplo, um exemplo dessa estrutura da lisozima. E essa estrutura, a lisozima é uma família das serinoproteases, que tem serina no sítio ativo. Eu já vou mostrar aqui que é um sítio ativo, tá? Então, tem por função hidrolisar as ligações covalentes. Aqui nós temos proteína transportadora, essa é a transferrina, que transporta ferro no nosso organismo, tá? Assim como nós temos, já mostrei para vocês a hemoglobina como exemplo de proteína oligomérica, mas ela é uma proteína transportadora, ela está dentro das hemácias, nos vertebrados. Em alguns invertebrados ela pode até ser encontrada na forma livre, tá? E como exemplo de proteínas estruturais, né, que eu falei para vocês das proteínas fibrosas, estão aqui no nosso cabelo, né, as proteínas estruturais. A estrutura delas, então, estou mostrando para vocês aqui como seria a estrutura da queratina, né? Na realidade, a gente tem essa cordinha que eu disse para vocês, de hélice alfa entrelaçada, mas elas formam grandes conjuntos, né, que vão ser chamados de protofilamentos, né, a união de várias dessas são protofilamentos, que vai fazer a estrutura que a gente conhece do nosso cabelo. Aqui mostrando o colágeno. Quem não conhece colágeno, né? O colágeno é que deixa a gente toda bonitinha, né? Preenchida, porque se a gente fosse só músculo e pele, né? Nós seríamos assim bem enxugadinhas, né? Só a pele em cima do músculo. Fica muito feio. Então o colágeno dá essa forma às nossas estruturas, à nossa face, ao nosso corpo, tá? E nós temos aquelas proteínas que fazem com que os músculos funcionem, que são as proteínas motrizes, tá? Então, para o indivíduo ficar bastante, né, com a estrutura muscular bem proeminente, ele precisa ser um bom atleta, exercitar bastante esse músculo. E aqui a gente tem um exemplo de proteína, dessas proteínas musculares, que são, na realidade, elas funcionam, vocês vejam que aqui tem 3 cores, é um conjunto de miosina, troponina e tropomiosina, que são elásticas, elas se esticam e retraem, né? E temos também as proteínas reguladoras da expressão gênica, aquelas que vão estar regulando quando um gene deve ser expresso ou não, que são as proteínas que estão ligadas a moléculas de DNA. Veja, aqui a gente tem a estrutura do DNA e a gente tem proteínas ligadas a ele, que são uma família, são inúmeras proteínas. Toda a síntese, a duplicação, a transcrição, lá a nível de núcleo, é regulado por proteínas, tá? Bom, eu falei para vocês agora há pouco de sítio de ligação das enzimas, principalmente, e aqui nós estamos mostrando para vocês um sítio de ligação numa molécula de proteína. Vejam que ela tem uma estrutura, né, aqui não está dando para ver tridimensional, mas tem um bolso nessa molécula onde o substrato, vamos dizer assim, dessa enzima, por exemplo, vai ser ligado para ele poder ser quebrado, tá certo? Então, nós temos, esses locais são chamados sítios de ligação, tá certo? E nós temos também, como um exemplo, no próximo slide, a proteína
Volta um, por favor. Isso, a bioquímica da permanente do cabelo. Em vários livros vocês vão encontrar esse tipo de esquema, mas o que é isso? São proteínas que têm a cisteína, né, bastante cisteína, onde a cisteína se encontra, né, forma uma ponte SS, e conforme o encontro dessas cisteínas, nós vamos formar a ponte SS ondulando mais o cabelo ou não. Então, quando eu quero arrebentar, fazer a permanente no meu cabelo, passando de ondulado para liso, a gente arrebenta as pontes e refaz essas pontes com reagente químico. Então, são esses produtos bem cheirosos que a gente usa no cabelo, né, para deixar arrebentar as pontes de sulfeto, quebrar e tornar ligá-las num outro modo. De modo que quando é liso e eu quero fazer ele ondulado, vai ter uma técnica. E quando é ondulado e eu quero fazer liso, vou ter outros produtos químicos agindo, né? E com isso a gente consegue modular essas proteínas, pelo menos as estruturais, do nosso cabelo, tá? Bom, como a professora Nelma já falou na outra videoconferência dela e já deu mais detalhes para vocês, toda essa matéria, onde você encontra isso nos cadernos aqui do estado de São Paulo? Nós vamos encontrar nos cadernos de biologia do 2º ano, em geral no 3º bimestre, né? São nesse caderno, nessa parte, né, nesse bimestre, que a gente vai encontrar sobre estrutura de proteína. E no próximo slide, então, está lá na situação de aprendizagem, que é de DNA proteína, né, do processo todo de RNA, tradução até a fabricação de proteínas, e o estudo disso a gente pode ver no próximo slide. Ele fica muito mais, você consegue com que o aluno fixe e aprenda melhor usando modelos representativos. Aqui nós estamos mostrando aqueles modelos que vocês já trabalharam com as pecinhas e vão receber esse kit, né, no nosso próximo encontro presencial. E vocês podem também trabalhar com livro didático, onde vocês têm figuras tridimensionais, ou hoje em dia, no próximo slide, vocês vão pegar na internet. Nós temos sites aqui brasileiros, né, no nosso país mesmo, aqui no nosso cbme.usp.br, ou no site do professor Baiardo, aqui do Instituto de Química da USP, onde vocês vão poder pegar material já disponível sobre estrutura e função de proteínas. Então, eu gostaria de me despedir de vocês, né, e até quando se tiverem dúvidas, podem escrever, eu não marquei aqui, mas é o cbme@ifisc, vocês já têm esse site, ifisc.usp.br. E as dúvidas a gente pode resolver ou conversar com vocês por e-mail ou no próximo encontro que a gente tiver presencial. Até mais, então.